Olá, aqui falarei um pouco sobre o princípio do juiz natural. Falarei sobre o conceito e de uma forma resumida a respeito desse assunto, né? Então, de acordo com o princípio do juiz natural, o juiz da causa ele deve ser definido de acordo com as normas pré-estabelecidas. Existem, então, regras de fixação de competência, ou seja, regras que determinam quem será o juiz competente para julgar cada caso, né? A Constituição Federal, ela determina que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. O juiz natural, ele seria o juiz legal, ou seja, aquele que é constituído mediante as regras estabelecidas pela lei. O princípio do juízo natural, ele garante ao acusado o direito de ser julgado por um juiz independente e imparcial. Ou seja, todo indivíduo ele tem o direito de ser ouvido por um juiz determinado anteriormente pela lei, segundo regras já trazidas pela lei, né? O juiz ele não deve ser estabelecido após o fato delituoso a ser julgado, e sim ser pré-definido de acordo com normas legais. O que seria isso? Cada cidadão ele tem que saber previamente quem será o juiz que irá julgá-lo de acordo com as regras trazidas pela lei. Então, se é alguma situação criminal, ele tem que ser julgado por um juiz criminal, né? O juiz ele deve ser um terceiro, imparcial, e não alguém interessado em beneficiar ou prejudicar uma das partes, né? Então, a importância do juiz natural é porque traz essa garantia de ação dos poderes do Estado. Assim, não se pode instituir um tribunal de exceção para julgar um caso específico. Olá, grupo. Eu irei falar de uma forma resumida sobre um princípio da seara processual, que é o princípio da duração razoável do processo. Ele faz parte de um conjunto de princípios que são cruciais para a garantia de um sistema judicial justo, bem como para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Uma das questões muito essencial para o estudo do direito processual é entender os seus princípios gerais e fundamentais, que orientam e conferem coerência ao sistema normativo. Ele é uma garantia fundamental no âmbito do direito processual. E sua criação teve como objetivo principal proteger os direitos das partes envolvidas em um processo judicial. Ele é um princípio que visa evitar atraso desnecessário em processos legais, garantindo que as partes recebam uma decisão justa em tempo hábil. Porém, cumpre-se esclarecer que quando ocorre uma violação flagrante do princípio da duração razoável do processo, as partes prejudicadas podem buscar remédios legais, como acelerar o processo ou reivindicar danos por atrasos indevidos. No entanto, embora seja importante que os processos sejam concluídos rapidamente, o princípio da duração razoável deve ser equilibrado e com o devido processo legal, pois as partes devem ter a oportunidade adequada de apresentar seus argumentos e provas. Outro dado importante é que, ao determinar o que é razoável, os tribunais podem levar em consideração vários fatores, como a complexidade do caso, a conduta das partes, a carga de trabalho dos tribunais e os recursos disponíveis. Então, no contexto atual, onde a rapidez e a eficiência são mais valorizados do que nunca, o princípio da duração razoável do processo ele desempenha um papel fundamental na prevenção dessas demoras,
que podem minar a confiança do cidadão no sistema judicial. E, portanto, a finalidade do princípio é a busca por uma justiça mais célere e acessível, e a um sistema jurídico mais responsável às necessidades da sociedade. É isso. A duração razoável do processo. Obrigado. E por último, não menos importante, nós temos o princípio da inafastabilidade. Esse princípio, ele é fundamentado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. Diz assim: a lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Significa o quê? Significa como se, vamos traduzir na palavra, princípio da inafastabilidade. Seria dizer, como a palavra já diz, ninguém te afasta do Poder Judiciário, né? Para começar. É como se você não tiver, você tiver um direito ameaçado, ou já mesmo consumado, já está sendo lesado, você deve procurar o Poder Judiciário e levar a sua reivindicação, a sua reclamação. E é isso.